cumprimentar o povo de Deus com amor. Esse amor fraternal que em meu coração entrou. Por isso eu vos saúdo com a santa paz do Senhor. Eita, glória a Deus. Dá só levantar no microfone para mim. Antes de começar a cantar meu hino, eu preciso primeiro lhe avisar. Sou um crente quadrado e nordestino. Faço tudo que Jesus me mandar. E se Ele me trouxe até aqui, pare, hoje eu preciso lhe dizer. Eu não louvo a Maria, Pedro, a João, a José, Maomé ou Damião. Eu só louvo a um Deus que tem poder. Eita, Deus de poder. Eita, Deus vencedor. O inimigo perde todas e a vitória é dos... Canta aí comigo aí. Eita, Deus. A vitória é dos... Enviaram Davi para lutar frente a frente ao gigante filisteu. Apesar de ser jovem e pequeno, confiava na força do seu Deus. Colocou uma pedrinha em uma funda e atirou-a em nome do Senhor. A pedrinha cravou na grande testa e o gigante Golias desabou. Eita Deus! Quem sabe canta! Do Senhor, eita Deus de poder, eita Deus vencedor. O inimigo perde todas e a vitória é do Senhor. O rei Senaqueribe prometeu arrasar com o exército de Israel. Escreveu uma carta a Ezequias, ofendeu grandemente ao Deus do céu. O Senhor enviou somente um anjo. Sabem quantos o anjo destruiu? No arraial dos Assírios em uma noite matou 185 mil. Eita Deus! O inimigo perde todas e a vitória é dos... Canta aí bem forte! Eita Deus! O inimigo perde todas e a vitória é dos... O inimigo da igreja se levanta e acusando-nos tenta derrubar. Porém ele já foi desmascarado, seu serviço é mesmo acusar. Ele nunca ganhou para Jesus, o seu sangue é que tem poder ativo. É loucura lutar contra esse povo é o exército do Deus vivo. Eita Deus! O inimigo perde todas e a vitória é dos... Cada vez forte! Eita Deus! Mais uma vez, bem forte, diga! Eita Deus! Só quem quer levantar a mão e dar glória para Ele é do Senhor. Eita Deus, aleluia. Queridos e amados irmãos, eu também desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor. Quero externar a minha alegria e a satisfação por uma vez mais fazer uso da sua poderosa palavra. Nesta ocasião, quero magnificar, exaltar, engrandecer ao nosso Deus
pela rica oportunidade, pelo fôlego de vida, pela minha família, pela igreja e pelo sol que mais uma vez nasce para cada um de nós. Quero aqui aproveitar a ocasião e deixar registrado, mesmo na ausência do pastor Salim Pinheiro, os meus agradecimentos à nossa amada irmã, junto com a sua equipe, que estão à frente desse trabalho, que tem uma temática, que é o culto de missão. Que Deus continue abençoando a sua vida e a sua família. E eu quero aqui também estender esses agradecimentos a todos os obreiros que estão na minha retaguarda, os diáconos, os auxiliares, os presbíteros e a toda a igreja, da criança ao ancião. Deus seja louvado pela vida dos meus irmãos. Queridos e amados, enquanto eu ajeito aqui o pedestral, muito obrigado, apenas dando uma correçãozinha, eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5 a seguir. Glória a Deus. Marcos, graças a Deus. Tá bom, tá ótimo. Quero aqui também, meus irmãos, louvar a Deus pela vida da minha mãe, que é aquela jovem senhora que está ali. O Paulo é meu cunhado e a Sandra é minha irmã. E o Paulo Eric é o meu sobrinho. Que Deus abençoe, que Deus continue dando graça no nome de Jesus. Muito obrigado, companheiro. Quem encontrou o texto, diga eu. Nos diz assim a sua palavra. Jesus e os discípulos chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gesarenos. Ao desembarcar, logo veio um homem possuído de espírito imundos dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque, tendo muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram por ele quebradas e as correntes despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Meus irmãos, antes de entrarmos propriamente dentro do tema, eu tenho um pouco de dificuldade de pregar com esboço, mas apenas para situar os meus irmãos, eu quero aqui passar de antemão o tema para esta mensagem. E o tema é as ferramentas internas para a obra missionária. Nós sabemos que temos diversas à luz da palavra de Deus, mas nós iremos aqui nessa noite destacarmos 3 que eu acredito que está dentro do texto para aplicarmos algumas verdades. E antes de entrarmos propriamente dentro do tema, eu quero repassar umas informações para a igreja, que eu acredito que a mesma já está bem situada e sabe desse contexto. Essa história não começa em Marcos capítulo 5, mas ela começa em Marcos capítulo de número 4. Jesus propõe no coração ir para o outro lado. E este local ficava em uma parte geográfica onde judeus, romanos e gregos habitavam naquele local. A Galileia foi aonde o Senhor exerceu a maioria dos seus milagres, que é mencionado na Bíblia 35. Mas Jesus percorria toda a Judeia, toda a Galileia, e uma vez ou outra ele passava por Damasco,
aonde residia judeus que não era familiarizado com o povo de Deus. Mas a palavra de Deus nos fala que o Senhor coloca no coração ir para o outro lado, que nós conhecemos que é as colinas de Golã. Este local era conhecido como Decápolis, que é uma palavra que vem do grego, que é duas. Deca quer dizer 10. Polis quer dizer cidade. 10 cidades. Dentre elas, Gadara, Gesarenos, Damasco e outras que a Bíblia vai mencionar. Mas o que me chama a atenção é que esta cidade, segundo a tradição e a história, era uma cidade dominada por cerca de 300 anos. Esta cidade vivia oprimida e quando vinha um reino e dominava, posteriormente vinha outro e dominava da mesma forma. E por último, o Império Romano toma conta deste local geográfico e este povo, que era um povo que vivia baseado nos ministérios pagãos, e os deuses prevalecentes nesse contexto era Pan, Júpiter e o próprio imperador César. Este povo vivia um misticismo, vivia uma cultura que era totalmente adversa à cultura do povo judeu. Mas a palavra de Deus nos fala que este povo tinha ou residia naquele lugar um homem. Não sabemos a idade exata, se ele tinha provavelmente 30 a 27 anos, mas sabemos que esse homem vivia outrora uma vida comum com a sua família, com os seus amigos, com a sua parentela. Mas, como era comum para aquela cidade, por 300 anos, ficar escravizada, não era algo desconfortável para aqueles habitantes, esta conduta diária deste homem possesso por demônios. Mas o que eu percebo, depois dessa rápida introdução, é alguns aspectos dentro do texto que o nosso Senhor Jesus, que é o maior missionário, vai colocar dentro do coração. Dentre os aspectos que eu irei destacar, o primeiro aspecto está no capítulo de número 4, até o capítulo de número 5, versículo 1. Porque, como eu já disse, essa história não começa em Mateus e Marcos 5, mas começa em Marcos capítulo de número 9. O Senhor coloca no coração e até a outra margem. E quando ele coloca no coração se deslocar, não era tempo nem época de chuva e nem de tempestade, meu amigo Bismarck. Mas se levanta uma grande tempestade e os discípulos ficam apavorados ao ponto de clamar em alto som, porque o Senhor está à polpa do barco dormindo. E eles clamam para o Senhor: não te incomoda que nós venha a perecer neste mar? E a Bíblia Sagrada nos mostra que o Senhor Jesus repreende o mar, repreende o vento. Por quê? Porque aqui não é uma ação natural da natureza. Aqui é uma ação diabólica do próprio Satanás, querendo impedir que o Senhor chegue até o outro lado. Mas o que me chama a atenção, depois de tudo isso, é que a disponibilidade do nosso Senhor para ir até este local. Esta é a primeira afirmação que eu vejo dentro do texto, a disposição. E se você é um leitor da Bíblia, você vai perceber que o nosso Senhor Jesus, dentro do seu ministério, que está relatado em Lucas capítulo de número 2, Lucas capítulo de número 4, pelo Espírito de Deus, ele começa o seu ministério, e o seu ministério é guiado, direcionado pelo Espírito do Senhor. Mas percebemos
que depois do primeiro milagre, trouxe para Jesus notoriedade, fama, e agora os judeus cercam o mestre com os seus apóstolos. E isso é algo notável nos 4 evangelhos, e a Bíblia Sagrada, segundo o que está escrito, não pode relatar todos os fatos ocorridos por Jesus. Mas o que me chama a atenção dentro do texto é que o nosso Senhor Jesus, dentro do seu ministério, ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Mas não é porque ele não tinha casa, porque a sua vida diária era uma vida de correria. Ele vivia sempre trabalhando, e quando estava de dia, curando, libertando, transformando, orientando, ensinando, pregando, ele se ausentava para sempre ir orar no Monte das Oliveiras. Esta era a vida diária de Jesus. Mas eu quero que você faça um paralelo com os crentes atuais, no qual eu estou inserido, que a vida diária de Jesus era uma vida ativa. E segundo homens do século 19, 17, 18, esses homens, ele vivia uma vida diária na presença de Deus, e eles entendiam que na presença de Deus não é somente no templo, mas é nas suas atividades normais da vida, no trabalho, no colégio, na sua faculdade. Eles viviam e entendiam que a presença de Deus, como está escrito no Salmo 139, se eu vou para cima, o Senhor está lá. Se eu estou no mais profundo abismo, o Senhor está lá. Se eu deito na minha cama, o Senhor está lá. Isso significa dizer que o nosso Deus é como chama de fogo, e como está escrito no Salmo 139, versículo 1, o Senhor me sonda e o Senhor me conhece. Sabe o meu entrar, sabe o meu sair, sabe o meu proceder, conhece o que eu irei falar, o que eu irei pensar. Ele é Deus soberano. Mas o que eu quero que você entenda é que o nosso Deus é um Deus que conhece o homem. Mas se você fizer um paralelo com Jesus e com muitos dos dias atuais, é algo que faz vergonha. Porque o que muitos querem, inclusive pregadores do qual eu estou inserido, é a plataforma, é a multidão, é o like, é o positivo, é as pessoas ao seu lado ou também nas redes sociais, dando um joia, dizendo que Deus é contigo. Se nós fôssemos fazer um paralelo, nós estamos a milhões e milhões de distância do Cristo ressurreto do primeiro século, porque Jesus tinha a mesma ousadia, tinha o mesmo contentamento, tinha a mesma alegria de pregar para uma pessoa e de também pregar para uma multidão. E isso também estava expresso na vida do apóstolo Paulo. Ele disse: eu prego nas praças, eu prego nas casas. Jesus ensinava, Jesus pregava, e isso dava contentamento para ele. Ele mesmo disse: eu não tenho onde reclinar a minha cabeça, porque a minha vida é uma vida diária fazendo a obra do Pai. Mas antes de Jesus se dispor a primeiro ser, que é o nosso Deus, que já colocou no coração, se dispor para o homem, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que colocou no seu coração após o pecado, mandar o seu único filho, para que você tivesse vida e vida com abundância. Você pode perceber, de Gênesis até Apocalipse, Deus disponibilizando os seus profetas, Deus disponibilizando os reis, Deus disponibilizando os profetas, Deus disponibilizando os sacerdotes, Deus disponibilizando os nazireus, Deus disponibilizando os apóstolos, e Deus mandando o seu único filho
filho. Mas o que nós vemos nos dias atuais é a disponibilidade mínima da igreja. Eu estou falando e aplicando já esta primeira verdade. Deus deseja que o teu coração venha estar inflamado para pregar a sua palavra. Crente não vive do primeiro ou do segundo amor. Crente vive do primeiro amor. O que você vai adquirindo no decorrer da caminhada é a maturidade, mas o desejo de ganhar alma, o desejo de fazer a obra deve estar queimando no teu coração. O Senhor Jesus, E essa é a primeira afirmação que eu vejo nitidamente dentro da palavra de Deus. É a disponibilidade. Agora, se você fizer uma retrospectiva de janeiro a dezembro, há uma perspectiva muito grande. Para algumas pessoas, eu já tive esse sentimento e não te julgo, mas já tive, mas percebi com a maturidade que é bobagem. As pessoas querem o tênis, querem a roupa bonita, querem ir para os melhores lugares, querem bater foto em locais com a sua família, que não é errado, mas a finalidade primária não é essa. Deus está dizendo pela sua palavra, se você se dispor dentro da ordem divina e da sua palavra, pode ter certeza que almas irão se render ao reino de Deus. E quais são, pregador, as prioridades do crente? Primeiro, o crente ama a Deus acima de todas as coisas. Segundo, o crente honra e respeita e cuida da sua família. E em terceiro, o crente prega a palavra de Deus dentro e fora da igreja, dentro da igreja e no trabalho, dentro da igreja e no colégio, dentro da igreja e na faculdade, dentro da igreja e aonde coloca a planta do pé. Não precisa ser pregador para pregar a palavra de Deus. Eu profetizo aqui nessa noite para esta geração que vai dar seguimento a esta obra. Você pode ser doutor, você pode ser filósofo, você pode ser um metalúrgico, você pode ser um servente, você pode ser um psicólogo, mas seja crente aonde colocares a planta do pé. Deus deseja e quer não somente levantar Bismarck, pregadores, pastores, que é bom, cantores. Deus deseja levantar homens fiéis, que nos departamentos que assim Deus lhe colocar, o nome de Deus seja glorificado. E a disponibilidade seja a mesma, e o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele se dispôs, ele estava se doando, de dia, de tarde, de noite, de madrugada. O seu ministério, irmãos, foi intenso. Não podemos aqui destacar detalhadamente, mas foi 3 anos. E segundo o que está escrito, não daria para relatar os 4 evangelhos, tudo o que ele fez. Isso significa dizer que ele fez muito mais do que nós imaginamos. Agora eu quero fazer uma matemática com você. Você tem 60 anos. E nos 60 anos, tu ora, eu oro, 1 hora. Eu leio a palavra, 1 hora. Isso dá um total, no período de 60 anos, apenas 4 anos para Deus. Se você colocar na matemática o que você gasta, e o que eu estou falando aqui não é algo que vem de mim, é apenas um dado que eu estou aqui repassando. As pessoas gastam mais em entretenimentos, gastam mais em coisas banais, chiclete, pizza e coisas que causam prejuízo ao seu corpo, do que na própria obra missionária. As pessoas pensam 2 vezes antes de estender as mãos para a obra missionária, para uma causa legítima. A disponibilidade é diversa dentro desta obra que é tão vasta. A disposição do crente deveria ser de livre e espontânea vontade para tudo quanto é favorável à palavra de Deus. O que eu estou dizendo aqui em alto e bom som
é que a disposição é mínima de poucas pessoas. Por isso que não vemos sempre as mesmas caras. Passa ano e vem outro ano. O problema da Assembleia de Deus não é ganhar vidas, porque quando se chega no Nordeste, é uma crítica construtiva. No Nordeste para Cristo ganhamos mais de 1000 almas, mas quando vai ver no final do ano ou no outro ano, é pouquíssimas pessoas que estão sentadas ao nosso lado. Que é isso, pregador? Disposição nossa, interesse nosso. Fazer o quê? Coisas práticas e básicas. Uma mensagem, uma supervisão, uma orientação, uma instrução. Mas o maior problema é porque até isso nós perdemos. O quê, pregador? A sensibilidade. Porque a gente passa por um drogado, e eu não estou aqui dando ênfase a uma pessoa que está na droga, está na prostituição, está no crime, porque eu não sei as razões, porque ele está ali. Quem sabe a família já fez de tudo, já tentou de todos os meios, mas ele não quis, está naquela situação. Mas as pessoas já não sentem mais esta sensibilidade quando vê uma pessoa na rua, quando vê um drogado, uma prostituta, uma pessoa perdida. Vivemos uma vida, muitas das vezes perdemos até isso, que não é o principal. Esse sentimento de compaixão para outra pessoa, e isso fazia parte do ministério de Jesus. Quando ele olhou para aquela mulher que tinha perdido o seu esposo, agora o seu único filho estava dentro do caixão, isso está em Lucas capítulo de número 7, a Bíblia diz, ele moveu-se de íntima compaixão. E o pior é porque muitos de nós, aqui, já não é aquele grupo que não se sensibiliza com nada, já é outro grupo que se sensibiliza com coisas que os seus olhos vê, mas o que de fato não bota em prática aquilo que realmente a palavra de Deus te orienta. Por exemplo, tem gente que chora com o filme do Mel Gibson, tem gente que se sensibiliza quando vê a paixão de Cristo, tem gente que quando vê um filme dramático, chora, se sensibiliza, mas quando vê alguém que é o seu vizinho, que não tem uma simpatia, não sente nenhum apreço e não sente nenhuma compaixão, eu quero te dizer uma coisa, você está no local errado, você está seguindo a palavra errada, porque a Bíblia manda eu amar até os meus inimigos. A Bíblia manda eu orar por aqueles que me perseguem, que me maltratam, para que assim eu seja filho do vosso Pai que está no céu. Mas eu quero, irmãos, passar aqui para a segunda ferramenta interna, que é importante. E esta ferramenta interna está em Marcos capítulo de número 5, versículo de número 8. A Bíblia diz que ele, pelo poder que era outorgado sobre ele, aqueles demônios saíram daquele moço. Eu expliquei aqui na introdução que esta cidade, ela já olhava para aquela situação como se fosse uma coisa comum. Era uma coisa banal. Ninguém se sensibilizava mais. Eu estou falando das autoridades, as famílias já fizeram o que podia. Mas nenhuma autoridade teve capacidade de expelir aqueles demônios que estavam alojados sobre aquele homem, que provavelmente, porque essa expressão legião, não é para dar ênfase a Satanás, como muitas pessoas fazem. O diabo está pregando nos púlpitos. É, pregador? É. As pessoas fazem interrogatório com demônios. Quem tem que pregar aqui é você, usado por Deus. Não vamos dar ibope para Satanás nesse contexto aqui. Ele estava apenas trazendo um ensinamento para dizer que aquele homem era possesso por muitos demônios. Era uma expressão limitar. Legião de 3 a 6 mil demônios alojados sobre aquele homem. Mas a ferramenta que eu quero aqui destacar para os meus irmãos é o poder e a autoridade. Não confunda, tem gente que tem poder, mas não tem autoridade. Como assim, pregador? Um tirano, Mussolini, Hitler e outros tiranos da história tinham poder, mas não tinham autoridade, porque o poder que era exercido neles, sobre as pessoas,
era por causa que sabia que se não executasse as ordens, poderia ir à sepultura. Tem pessoas que têm poder, mas não têm autoridade, porque a autoridade é algo que é conquistada, dada da parte de Deus. Muitas pessoas dirão naquele dia: eu expulsei, eu curei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. Tem pessoas que têm poder, mas não têm autoridade. Autoridade e poder é aquela que os filhos entendem, mas não é pela força, mas é por causa da autoridade que Deus outorga ao homem e à mulher sobre os filhos, e assim sucessivamente. Quantas pessoas não têm esse poder e essa autoridade? Porque são coisas que andam atreladas uma com a outra. Poder e autoridade são coisas juntas. Por exemplo, para explicar para você, o pregador prega e vive. Ou o pregador só deve pregar? Não, é uma coisa que anda atrelada à outra. O pregador prega e o pregador vive. O pregador tem graça, mas tem que ter conhecimento. A igreja deve orar, mas deve vigiar. Não adianta dizer que ama a Deus e não ama o seu próximo, porque uma coisa está atrelada à outra. Tem que ter fé e tem que ter obra, e tem que ter poder e tem que ter autoridade. A autoridade que Deus outorgou sobre a igreja. Se tem uma coisa que faz com que a igreja cresça, mas não é foco principal, é o poder dado por Deus à sua igreja. Agora eu quero que você eleve a tua mente além dos nossos olhos. Por exemplo, pregador, eu não vou usar a sua pessoa, vou usar a minha pessoa. Nós podemos dizer: não está tendo avivamento, não está tendo cura, não está tendo milagre, porque eu não estou conseguindo enxergar. Mas a obra não para e o Deus do céu não continua operando, salvando, libertando e fazendo. É porque eu não estou vivenciando isso, mas isso está acontecendo nos quadrantes do mundo e da terra. Deus continua salvando, libertando, curando e transformando, porque o nosso Deus continua sendo o mesmo. Agora eu não estou aqui para te criticar, e nem para dizer que você não tem capacidade, porque tem. E eu vou dizer isso baseado pela palavra. Todo mundo aqui conhece a parábola do talento. 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. Talento é uma medida de um peso, seja de prata ou seja de ouro. Um cidadão, nos dias de Jesus, ganhava um denário, que era um salário de um dia, de um cidadão romano, de um soldado romano e também de um judeu. Quando ele pegava nas suas mãos um talento, meu amigo Bismarck, estava recebendo uma capacidade de 20 anos para multiplicar. Era como se ele estivesse ganhando nas suas mãos uma capacidade para, no mínimo, 20 anos multiplicar. Todo mundo tem capacidade, todo mundo tem perspectiva dada por Deus. Agora cabe a você enterrar ou frutificar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Porque o poder já foi outorgado sobre a nossa cabeça. Ninguém aqui pede por licença para os demônios sair. Ninguém aqui pede por favor para Satanás bater de retirada. Usa a autoridade que Deus dá e o poder que Deus dá, e os demônios batem de retirada. E eu quero profetizar aqui nessa noite que a tua casa, os teus filhos, os teus netos, a tua parentela, se demônio está alojado naquele lugar, você é ferramenta de Deus para expulsar os demônios. E se tem uma coisa que tem que acontecer, é que a primeira quem bota é a igreja, e a ré quem engata é Satanás, porque a igreja tem poder de Deus, graça de Deus, autoridade de Deus, para pregar essa poderosa palavra com poder e graça. Se você acredita nesta palavra, então levanta a tua mão para cima,
Dá uma saraivada de glória para o Deus Todo-Poderoso. Aramandra fa soricantarábia rébias. Eu profetizo aqui nessa noite que a tua casa, a autoridade está sobre as tuas mãos. Como pregador, levanta a tua mão que eu vou profetizar agora. O que está escrito em Efésios capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10. Levanta a mão para cima. O que é pregador? É o capacete da salvação, é a espada do Espírito, é a couraça da justiça, é as sandálias do Evangelho. Arregaça a tua manga, dá a volta por cima, faz a obra. Não espera o final do ano chegar para se emocionar. Começa a partir de agora, ganhando alma para o seu reino. Oramandra façou de quebia condarábia. Deus está dizendo pela minha boca: eu não sou profeta, mas sou porta-voz de Deus. Deus quer te usar com poder e graça através dessa poderosa palavra. Mas primeiro vem disponibilidade. Segundo vem poder de Deus. E em terceiro, para finalizar, está no último versículo do texto. Marcos 5, versículo 20. O endemoniado queria estar com Jesus, sim ou não? Mas Jesus não permitiu, sim ou não? O que nós percebemos com isso é o discernimento. Discernimento para quê, pregador? Para conseguir visualizar aonde o homem deve colocar a planta, o que deve fazer, o que deve exercer, o que deve praticar. Essa percepção é algo necessário e de extrema importância. Para quê, pregador? Para conseguirmos visualizar aonde Satanás coloca as suas estacas diabólicas, para querer fazer com que esse campo minado venha destruir a tua casa, a igreja e o mundo. Mas eu glorifico a Deus, porque não são muitos, mas tem crentes como o crente de Éfeso, que botavam à prova aqueles que diziam que era, mas não era. Daqueles que diziam que fazia, mas não fazia. Por quê? Porque tinha discernimento. Deus sabia que ele não poderia ficar ali. O povo não lhe queria por questões diversas. Mas nós entendemos que o Senhor deixou um homem para pregar. Olha a expressão, na sua casa e para os seus. Essa expressão, na sua casa, é para a sua família. E para os seus, é para a sua família estendida. Porque nós entendemos família, baseado na Escritura, como família estendida. Não como as pessoas denominam hoje, somente o pai, a mãe e os filhos. O patriarca era o chefe da casa, a família era estendida. Só que o missionário fez muito mais além. Por quê? Porque o servo que faz apenas aquilo que manda é um servo inútil. Mas o servo que faz além daquilo que é mandado é um servo útil para a glória de Deus. E quantas pessoas ouvirão naquele dia: servo bom e fiel, no pouco tu foste fiel, no muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Discernimento para perceber, para visualizar. Irmão, eu aprendi uma coisa: cada um tem uma vocação específica. E eu não julgo ninguém pelo um tom de uma voz, se é fina, se é grossa, se é lenta, se é alta. Cada um tem coisas particulares próprias, é algo exclusivo do homem, coisa peculiar de cada um. Mas as pessoas estão julgando outras pessoas pelo tom da voz. É grossa, tem voz de pregador. É fina, não tem voz de pregador. Que é isso? Discernimento. Cada um, irmãos, é chamado de um jeito para fazer uma obra específica para Deus. Uns canta, outros prega, outros ensina. Mas tudo isso é para edificação do seu reino. Essa percepção quem viu foi o próprio Jesus. E o apóstolo Paulo entendeu isso como pregador. Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. A percepção para compreender e enxergar que cada um tem uma participação no reino de Deus.
Como que, pregador? O pregador tem a melhor parte do culto. Ele chega, prega, chega até mesmo atrasado. Chegamos aqui por conta do carro. Mas vai pregar numa festa, vai pregar num evento, vai pregar numa convenção. Pega a maior parte do culto. Mas tem crente trabalhando desde o começo. Arrancando toco, levando a cadeira, limpando a igreja, evangelizando, fazendo a obra. Por quê? Porque cada um tem um trabalho na casa de Deus. E todos os trabalhos são dignos. Por quê? Porque é obra do nosso Deus. Aí está lá o pregador. Foi 30 almas, 50 almas. Mas quem trabalhou, de fato, ele teve uma participação. Foi a igreja que evangelizou, que contribuiu, que fez a comida, que preparou o ambiente, que ajeitou a mídia, que preparou os equipamentos, que fez a obra. Quando uma igreja ou um líder tem discernimento, as coisas fluem, porque cada um entende a sua participação no reino de Deus. E nessa noite eu me atrevo a dizer aqui, aleluia, aos meus irmãos, que Deus está levantando e vai continuar levantando homens que estão fazendo coisas simples, mas Deus vai colocar em coisas grandes, porque Deus é fiel. Discernimento. Discernimento é algo importante para o crescimento da obra. Muitas são as ferramentas que Deus expõe para a igreja, mas o texto está aqui bem claro, 3. Eu finalizo essa palavra dizendo para os meus irmãos que o resultado, quem dá é Deus. Eu quero finalizar dizendo para os meus irmãos, cada um aqui, sem exceção de ninguém, escute isso. Deus é seletivo para algumas coisas, mas se tem uma coisa que é uma ordem imperativa, é o ide. Deus é seletivo para chamar uma pessoa específica para pregar, para ensinar, para um dom específico. Mas para fazer a obra, ganhar almas, todo mundo está englobado num pacote só. É no varejo e no atacado. Todo mundo está junto e misturado. E eu creio que um dia Deus há de te recompensar. Eu quero que você fique de pé. Eu não vou aqui me estender, irmãos.